ciclo da pobreza, dando certo com o Mães de Goiás, com auxílio na conta de água. Utilizando antenas com OCR e balanças dinâmicas aliados à tecnologia de Big Data, modelos supervisionados, inteligência analítica, dashboards e aplicativos móveis. A Receita Estadual consegue acompanhar a passagem de veículos de carga pelo território goiano, associando os documentos fiscais eletrônicos emitidos de forma a identificar, selecionar e abordar aqueles com divergência de documentos, peso e rota, além de apontar indícios de operação fraudulenta e documentos considerados inidôneos. Vamos falar agora sobre o uso da inteligência analítica na Receita Estadual para fiscalização de mercadorias em trânsito em Goiás. E para falar sobre o assunto, convidamos ao palco Marcelo Mesquita e Alaor José da Silva. Sejam bem-vindos. Palmas, por favor. Boa tarde, pessoal. Vamos lá? Tudo bem? Então, aqui, dando início ao nosso tema, né? Eu sou o Alaor. Hoje eu estou na Superintendência de Administração de Dados e Inteligência Analítica da Secretaria-Geral de Governo. Oxe, quase que eu caio aqui. E o Marcelo, que vai palestrar aqui junto comigo, ele é auditor fiscal da Receita Estadual da Secretaria da Economia do Estado de Goiás, né? Vamos iniciar aqui pelo Marcelo, ele vai explicar toda a problemática e o negócio por trás desse tema tão interessante que é o uso dos dados para gerar valor para o Estado. Boa tarde, boa tarde. Eu estava olhando aí no seu currículo, né? A gente formou na mesma universidade, só o tempo é que foi um pouquinho diferente, né, Laura? Bom, gente, o desafio que a gente recebeu para usar um pouquinho da inteligência era o seguinte: vocês imaginem que a gente recebe hoje 3.300.000 notas fiscais todos os dias. Se você fizer a conta, isso dá 100 milhões de notas por mês e passa de 1 bilhão de notas por ano. Ao mesmo tempo, a gente tem mais de 25 mil caminhões passando todos os dias pelas estradas. E o nosso problema é, mesmo quando a pessoa realiza uma operação sem a emissão de documento fiscal, essa mercadoria precisa ser transportada. Ela vai do ponto A para o ponto B, do vendedor para o comprador. Sem a tecnologia, como é que funciona? Imagine você no meio de uma estrada onde passam 2.000 caminhões por dia e você tem que adivinhar quais os caminhões que estão passando ali, que estão carregando mercadorias com documentação e sem documentação, mercadorias roubadas, mercadorias contrabandeadas, mercadorias que, por exemplo, estão saindo de Goiás, mas que, na verdade, estão carregando documentos fiscais dizendo que elas vieram do Pará ou que elas vieram do Tocantins. Então, a gente precisava fazer o que eu chamo de Tinder. O que é o Tinder? É você conseguir fazer um match entre o veículo que está passando e o documento fiscal que está atuando isso. Sem a tecnologia, isso é feito mais ou menos como era quando a gente desembarcava do exterior antigamente, que a Receita Federal tinha uma luz vermelha e uma verde, que aleatoriamente você passava direto se desse luz verde, ou você tinha que abrir suas malas para que elas fossem conferidas, quando a luz dava vermelha. Era assim que funcionava. Qual é a ideia aqui? É que o sistema consiga dizer para quem está fazendo a fiscalização qual aquele caminhão que está correto e aquele caminhão que está errado. Outra metáfora que eu costumo usar é o seguinte: imagina que você é um médico e tem 500 pacientes na sua sala. Aqui, ó, são 500 pacientes. Você, só olhando para eles, você tem que adivinhar quem está com câncer e quem não está. Sem exame nenhum na mão, sem nenhum raio-x, sem nada. A ideia aqui é que, quando os pacientes passarem pela porta, você já faz todos os exames e entrega para o médico. Quando ele olhar para a pessoa, ele já tem o resultado dos exames e já fez a seleção de quem pode estar representando algum risco de câncer. Muitos tipos de irregularidades são cometidas.
desde a pessoa que anda com o caminhão sem emitir nenhum tipo de documento, até o documento que viaja 2 vezes, que viaja 3 vezes. Uma coisa interessante, um caminhão que sai daqui, que deveria ir daqui para o Tocantins e está passando lá em Tumbiara, ou seja, ele desviou da rota, aquela operação que ele está fazendo não tem nada a ver com aquilo que está no documento fiscal. A ideia é que a gente possa conferir toda essa parte, tudo isso eletronicamente. Bom, na prática, como é que isso funciona? No mundo real, quando uma empresa realiza uma venda, ela emite uma nota fiscal eletrônica. Ou pelo menos deveria emitir, né? Assim, uma venda normal entre um vendedor e um comprador, existe uma documentação fiscal que ampara essa venda. Quando ele contrata a transportadora emite o conhecimento de transporte. Todos esses dados vão parar lá no nosso Big Data. Os dados vão sendo acumulados todos lá no Big Data. Quando ele fecha um caminhão e ele decide qual a placa do caminhão que vai fazer aquele transporte, ele emite um documento chamado Manifesto Eletrônico, que ali a gente chama de MDFA. Nesse documento consta a placa do caminhão que vai transportar. E é aí que mora a grande chave primária de toda essa conversa. Quando o que a gente fez? A gente está instalando dezenas de antenas OCR pelas estradas. O que a antena OCR faz? Muito pouco, mas muito importante. Ela bate foto de todos os veículos que passam. Então, quando passa, ele anota, ele gera um registro com a foto do caminhão, a placa, a data, o local e a hora que esse caminhão passou ali. Isso tudo, junto lá no banco de dados, tudo cruzado, a gente consegue identificar quais aqueles que estão teoricamente corretos e quais aqueles que estão teoricamente errados. E a ideia é que isso gere um alerta e ao invés de você ter que parar todos os caminhões, você só precise parar aqueles que você entenda que há algum indício de fraude ali. Na prática, como é que isso funciona? Aquilo já é um desenho real. O caminhão passando lá na antena CR, a gente recebeu a placa desse caminhão. A placa desse caminhão, com a placa a gente vai procurar um manifesto, onde a placa desse caminhão diz o que ele está transportando, procura os documentos fiscais correspondentes, procura numa blacklist para saber se esse caminhão já foi selecionado por algum outro algoritmo especial, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Isso tudo passa pelo nosso dashboard e vai parar num aplicativo móvel que fica à disposição da fiscalização lá na beira da estrada. Então você fica aqui olhando para o aplicativo e vai aparecer quais os caminhões que estão passando por ali e para os quais há indício de fraude. Aqueles que estão corretos, logicamente, não vão aparecer no aplicativo. Basicamente, esse é o fluxo da informação que a gente desenhou aqui. Como é que funciona esse algoritmo gerador de alertas? A gente tem um engine, que a gente chama de COI, que é o Central de Operações Estaduais, que é onde roda todo esse Tinder. Ele faz o cruzamento entre os documentos fiscais e as placas dos caminhões, e encontra aqueles que dá match e aqueles que não dá. Também são armazenadas as denúncias. A gente tem aqueles que são contumazes, caminhões que a gente já sabe que transportam mercadorias roubadas, contrabandeadas ou mercadorias sem documentação fiscal. E a gente está criando uma série de algoritmos, e eu separei um deles, que é o algoritmo do subpeso. Vocês imaginam o seguinte, olha o problema interessante. Como é que você sabe que um caminhão está com um sobrepeso sem pesar o caminhão? Olha, pesando o caminhão, a gente fala assim, não, pesar o caminhão é razoavelmente fácil. Então, esse algoritmo, que é baseado num modelo de regressão supervisionado, não é nada muito sofisticado, mas ele faz o seguinte, para cada placa de caminhão, ele procura no histórico as cargas máximas que esse caminhão já transportou. Então, por exemplo, um caminhão qualquer costuma transportar 48 toneladas. Então, a gente verifica quais as cargas máximas. Se naquela viagem ele declara que ele está transportando 22, por exemplo, uma carga muito abaixo
daquilo que ele normalmente costuma transportar, a gente sabe que caminhão não pode rodar com meia carga ou rodar vazio, porque isso é antieconômico, isso duplica o preço do frete. Então, o algoritmo faz uma regressão e aponta esse caminhão como suspeito, principalmente no transporte de grãos. E essa era uma coisa interessante, eu nunca imaginei que a gente poderia ter um algoritmo inteligente o suficiente para detectar um subpeso ou um sobrepeso sem ter balança. A gente está instalando balanças dinâmicas também, mas as balanças vão servir para conferir, para comprovar, porque o algoritmo já consegue, com uma bastante acurácia, identificar isso. E tudo isso, batido no liquidificador, somado, subtraído e misturado, vai parar lá no alerta da ponta, onde a gente, pelo aplicativo, consegue identificar esses caminhões e até abordá-los. Só para ter uma ideia, essa do lado direito é a tela do caminhão. Vocês veem que os caminhões foram parados porque ele avisou, o aplicativo avisou que esse caminhão tinha passado e não tinha encontrado correspondência nos documentos fiscais. A partir da tela, os caminhões foram abordados e a gente conseguiu o sucesso. Esse caminhão de baixo já é um caminhão conhecido por transportar cerveja roubada. Essas cargas são roubadas lá no Rio de Janeiro, são transportadas para cá. Como a gente já sabe que esse motorista comumente faz esse trabalho, isso já fica apontado. Quando esse caminhão passa por uma das antenas OCR, já ativa o alerta e esses caminhões são parados. Ele já foi autuado 2 vezes. A gente implantou o sistema no dia 11 de abril. Não tem 60 dias ainda. E a gente já começou a colher os resultados disso. Aonde ele passa, a gente consegue enxergar e consegue ter essa noção. Também, essa carga de farinha de trigo, que também foi abordada. A gente recebeu a denúncia, o aplicativo monitorou por onde o caminhão tinha passado e a gente, com o apoio da Polícia Militar, a gente abordou o caminhão e conseguiu pegar 17 caminhões de combustível que estavam vindo para Goiás, que deviam ter vindo com o imposto já pago, não estava pago. Aí nós acionamos o sistema falou, as últimas passagens desse caminhão foi por tais antenas OCR. Então a gente também consegue localizar o caminhão e fazer a abordagem. Aqui já é uma coisa interessante, que é a ideia que a gente já está desenvolvendo a ideia de fazer uma blitz simultânea. Então, aquele mesmo caminhão está no telão da central de operações e lá no campo alguém abordou o caminhão, parou, fez a mesma foto. Então a gente consegue, de uma central de operações, apoiar uma blitz que está sendo feita a 200, 300, 400 quilômetros de distância. Você daqui pode fazer, ó, pode parar esse caminhão, não para esse. Eu imagino que quando a gente vai para os Estados Unidos hoje, ou para a Europa, quando a gente chega lá, ele já nos processou, ele já sabe se a gente é suspeito ou não. A ideia básica é exatamente essa. A gente, antecipadamente, a gente separa aquelas pessoas sobre as quais há suspeita. Também há o caso contrário, onde a gente desconfia que existem operações nos documentos fiscais, mas aquelas operações são absolutamente frias. Elas nunca existiram. Elas são feitas para acobertar operações fraudulentas que estão acontecendo. Então o sistema também tem detectado notas fiscais que nunca existiu caminhão, aquilo nunca foi transportado. Então a gente tem visitado estabelecimentos e comprovado que aquelas operações realmente são frias e que nunca ocorreram. Só para dar uma ideia, depois da implantação do sistema, no primeiro levantamento que a gente tinha feito, a gente conseguiu aumentar a arrecadação a partir dessas ações em 54%. A gente agora fechou abril e maio, deu 60%, olha lá, acrescentou um pouquinho mais, mas aos poucos a gente ainda está engatinhando com esse sistema, a gente está descobrindo tudo. Aqui são os locais onde a gente está instalando essas antenas. Vocês veem que a gente priorizou as áreas de fronteira de Goiás. Tanto a fronteira com o Tocantins, a fronteira com os 2 Mato Grossos, a fronteira com Minas Gerais, a fronteira com a Bahia e, sobretudo, a fronteira com aquele quadradinho do DF ali, que o DF é o quadradinho de Goiás, né? A gente também focou bastante ali. Quanto mais antenas a gente foi implantando e foi instalando, maior vai ser a acurácia, maior vai ser
o desprendimento disso. Uma simples antena OCR que fica lá batendo fotos 24 horas por dia, passou a ser o nosso controle sobre as estradas. A gente consegue controlar as estradas a partir dessas antenas. Além disso, com o apoio da SGG, a gente também está recebendo os dados de outras fontes. Por exemplo, empresas concessionárias que têm pedágio, têm mandado informações para a gente. Os radares de velocidade da Goinfra, onde tem um radar instalado, ele também manda essa informação. A gente está jogando isso tudo lá no Big Data e fazendo os cruzamentos. Os nossos próximos passos. Nós vamos chegar a 70 balanças, 70 antenas agora esse ano. A ideia é contratar mais 100 para o ano que vem, para a gente duplicar isso. E para que a gente possa abordar melhor, a gente está fazendo um convênio com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Rodoviária Estadual, de forma que a gente, não só a gente saiba dos alertas, mas a própria polícia também seja informada dos alertas e eles possam parar o caminhão para a gente. E a gente está numa grande campanha, que é a implementação de novos algoritmos usando inteligência artificial. O algoritmo da hora, por exemplo, que é o nosso grande desafio, é assim, imagine que está vindo uma carga de São Paulo para Palmas. Essa carga sai de São Paulo, vai para o Tocantins, é natural que ela passe por Goiás. Mas, por exemplo, uma carga que sai de São Paulo com destino a Salvador, se ela estiver passando por Goiás, é estranho, não está no trecho. É o que a gente chama de desvio de rota. Nós estamos hoje trabalhando especificamente nesse tipo de algoritmo. Você fala de São Paulo, mas mesmo dentro do estado, se uma carga saiu de Goiânia destinada a ir para o Pará e ela não passou pelo Pará, na verdade ela passou por Rio Verde, a gente já sabe que ela desviou o caminho. Isso está sendo muito usado agora na colheita de grãos. Por exemplo, alguns sonegadores, eles plantam o grão em Goiás, em Rio Verde já está aí, por exemplo. Na hora de vender, ao invés de eles tirarem a nota e pagar os impostos, eles pegam uma nota lá do Maranhão, uma nota do Pará e circula com essa nota. Então, o algoritmo que a gente está desenvolvendo agora, por exemplo, está muito pensando nisso. A gente vai utilizar as balanças dinâmicas e a gente está reformando as nossas instalações, porque a gente acha que vai conferir tanto caminhão que a gente vai precisar de mais docas e mais espaços de armazenamento para isso. E a gente vai precisar de mais pessoas. É engraçado, né? A gente pensa que com mais tecnologia, talvez a gente vai precisar de menos gente. É provável. Mas quando você vai assim, você vai aumentar tanto a sua eficiência que para você dar conta de pegar todo mundo, você tem que pegar, você também vai precisar de mais gente, mas o ganho é exponencial em relação ao aumento de custos. Agora eu vou passar para o Alaor vai explicar um pouco mais de tecnologia, porque ele é que é o nosso cientista nessa área aí. Falando um pouco, pessoal, dos desafios tecnológicos, o que eu posso dizer é que o Estado de Goiás ele tem trabalhado com tecnologia e de ponta. Tá? A gente está inserido em todo um contexto tecnológico. Vocês viram aqui pela fala do Marcelo que a gente tem um grande volume de dados. A gente está falando aí de 2,5 milhões de registros por dia. Só de caminhão, mais de 500 mil registros de passagem por dia em todo o estado. Então, a gente está falando aí de um volume gigantesco de dados que precisam ser armazenados, tratados e passar por todo esse processo de algoritmo e dar a resposta no tempo necessário. A gente está falando aqui de variedade de dados, ou seja, a gente tem dados estruturados, dados semi-estruturados e fotos e futuramente talvez até vídeo. Então a gente está falando de um conjunto de dados de múltiplos formatos. Para quem conhece essa figurinha aqui, a gente sabe que a gente está falando de Big Data. Né? Então, esse é o contexto onde esse projeto está inserido. E o Estado faz uso de uma série de tecnologias, aqui para quem gosta desses landscapes de tecnologias, né? Então, a gente ali tem uma série de tecnologias. A arquitetura hoje do Estado é baseada na arquitetura de Big Data da Cloudera. A gente faz um uso dessa sopa de letrinhas aí, para que a gente consiga gerar algoritmos inteligentes, fazer análise de dados e, em cima disso, extrair e inferir aonde eu preciso atuar de forma inteligente. Né? Aonde eu preciso ir que vai me dar o maior retorno que eu vou conseguir atingir meus objetivos. Isso tudo baseado em dados. Né? A gente vem numa jornada aí de vários anos já,
de fomentar a tomada de decisão baseada em dados. Como o Marcelo falou, deixa de ser feeling e eu passo a ter evidência aonde eu preciso atuar, né? E toda essa tecnologia para suportar essa tomada de decisão. Então, o Estado tem investido em equipamento, né? Esses equipamentos aqui estão hoje no Data Center Corporativo do Estado. Recentemente, o Estado fez uma aquisição de um supercomputador para desenvolvimento de Machine Learning, inteligência artificial. É uma máquina que conta com 8 GPUs NVIDIA A100, né? Então, é uma máquina que permite hoje o Estado trabalhar com Deep Learning, em cima de grandes volumes de dados, para que a gente ganhe mais poder e mais assertividade nas atuações e no retorno que a gente dá para a população, né? Para melhorar a vida da sociedade e do cidadão. Era usar os dados para gerar benefícios. Né? De forma bem macro, né, a gente tem as diversas antenas espalhadas pelo Estado, né? Essas que o Marcelo colocou da Secretaria da Economia, mas a gente também tem da Goinfra. Estamos buscando novas parcerias. Todo esse conjunto de dados, ele chega ali no ecossistema do Data Lake do Big Data estadual. Hoje o Big Data estadual, ele é composto de 2 clusters principais, um que fica sobre a gestão da SGG e um cluster que fica sobre a gestão da Secretaria da Economia, mas a gente é federado, ou seja, a gente atua em conjunto para atingir os objetivos do Estado. Esses dados, então, eles são processados e, para além do cenário de uso que o Marcelo colocou, o registro de passagem ele é uma informação extremamente rica. Ele serve para gerar outros benefícios para o cidadão, né? O registro de passagem em si, e aí eu não estou falando do cruzamento com os documentos fiscais, que foi o caso que o Marcelo colocou, ele pode ser usado para segurança pública, no caso de roubo de veículos e de roubo de carga. Ele pode ser usado para AGR, para acompanhamento e regulação dos veículos de transporte de pessoas. Ele pode ser usado pela Goinfra para identificar aonde eu tenho um problema na malha, né? Eu tinha uma rodovia que antes a velocidade média era 80 km por hora e de repente cai para 60, para 40 km por hora naquele trecho, né? O que está acontecendo? Então o Estado ele pode agir de forma mais rápida, pode ser um acidente, pode ser uma degradação no pavimento que precisa de manutenção. Eu posso cruzar esse dado com o dado de clima e aí fazer modelos de predição de desgaste da massa asfáltica para mim agir antes que a via se degrade. São exemplos do potencial uso desses dados por diversas fontes do Estado. E isso, como é que a gente faz? Trazendo esses dados para o Data Lake, para o Big Data estadual, a Secretaria da Economia faz o seu trabalho excelente, trazendo retorno para o Estado, mas a gente consegue fomentar o uso desses dados para esses diversos órgãos, para que eles também possam atingir o seu objetivo, né? E assim a gente consiga entregar uma melhor gestão e um melhor retorno para o cidadão, né? E aí da área tecnológica, o que a gente tem aí de próximos passos, né? A gente tem grandes desafios para serem percorridos, com um caminho longo para ser percorrido. Como o Marcelo falou, implementar novos algoritmos de validação cruzada, inclusive, para a gente garantir que esse dado seja o mais real, fidedigno possível, para a gente evitar falsos positivos, para que realmente a atuação do Estado ela seja cirúrgica e aonde realmente precisa, né? Para aquele contribuinte que está seguindo todo o processo, toda a legislação, ele não tem que ser incomodado, né? Eu não preciso parar ele, eu só vou atrás daquele realmente que precisa ser abordado. O enriquecimento desses dados com as novas fontes, e aí a gente já tem uma parceria muito grande com outras empresas, com a Goinfra. A gente tem buscado parcerias com os municípios, inclusive, para que a gente possa enxergar dentro da cidade, né? E aí o potencial de dados aumenta exponencialmente, né? Diminuição do tempo de resposta, né? Esse é um dado interessante. O tempo de resposta já está bem interessante. A gente hoje, entre o caminhão ou qualquer outro veículo, passar na antena de captura de dados e esse dado chegar aqui para o Data Lake estadual, a média da mediana é de 30 segundos, para vocês terem uma ideia, né? Então a gente está trabalhando, lógico que isso é a mediana,
mas a gente está trabalhando para que os outliers, os tempos maiores, sejam reduzidos para essa mediana, para que a gente tenha ali um tempo de resposta muito bom para que o Estado possa tomar medidas e ações no tempo necessário. O uso de novos algoritmos de ciência de dados, de inteligência artificial, para a identificação de padrões e gerar alertas caso ocorra fuga de padrões, né? Ou até mesmo padrões que eu estou perseguindo e eu quero saber quando esses padrões ocorrem. Então, a gente usa aí toda essa metodologia com ciência de dados e inteligência artificial e implementação de novos modelos para identificação e precisão de rotas, que foi o que o Marcelo colocou um pouquinho na fala dele, né? Dado que eu conheço as características do que aquele caminhão está transportando, né? A origem e o destino. Qual a rota normal, num caso corriqueiro, esse caminhão costuma percorrer, ou esse conjunto de caminhões, nesse mesmo contexto, costuma percorrer? Tal rota. Então, a gente tem desenvolvido algoritmos para descobrir esses padrões e gerar alerta caso fuja desse padrão, que pode acontecer de uma situação que precisa ser averiguada, que precisa ser tratada pelo Estado, tá certo? E, nesse contexto, é uma parceria muito grande do Estado com esses investimentos em tecnologias, em equipamentos e a área de negócio, né? O negócio vem com as ideias e a gente aqui do lado da tecnologia tem que se virar para tentar alcançar, né? Mas é um desafio interessante, muito gratificante. A gente trabalha aí com tecnologias de ponta. O Estado hoje de Goiás, diferente do que se possa pensar, ele tem acesso hoje a tecnologias que startups hoje estão trabalhando. Então, o Estado não é aquela coisa maçante, de coisa obsoleta, né? Nós temos aí um conjunto de máquinas, de equipamentos, de desafios de inteligência artificiais extremamente complexos, que muitas vezes estão na borda do conhecimento. A gente tem que pesquisar, ir além da fronteira do conhecimento para descobrir como resolver aquele problema, né? E a gente está junto nessa ideia. E é isso, pessoal. Agradeço, foi uma breve exposição. Quem tiver interesse, Marcelo e eu estamos aqui para qualquer dúvida e qualquer aprofundamento no tema. Obrigado. Temos perguntas da plateia para os nossos convidados. Aproveitem para tirar todas as dúvidas em relação a esse tema, que é um tema técnico também, mas ajuda também a abrir a nossa mente para que tipo de problemas a gente consegue resolver na nossa cidade, no nosso estado, né? Ali? Existe algum motivo de vocês manterem os clusters locais e não em cloud? Essa é uma pergunta interessante. Acho que o Marcelo tem parte dela, que é a questão... No nosso caso, nós temos um motivo muito básico. A gente está sujeito a uma lei do sigilo fiscal. Então, aqui, as suas compras, as suas vendas, nós somos os guardiões do seu sigilo. Então, quando você põe o seu CPF na nota e tudo, a gente é obrigado a guardar. Então, esses dados hoje ficam guardados na estrutura de dados do Estado. Para não colocar na nuvem, ainda é um processo que esses dados ficariam à disposição dos proprietários da nuvem. A nossa justificativa para não colocar é o sigilo fiscal. Do ponto de vista tecnológico, o Estado ainda tem pouco workload na nuvem, né? Nós estamos nessa jornada. Para esse ano e o ano que vem, existem muitos projetos de levar muitos dos workloads, não esses que têm legislações específicas, mas muita coisa do Estado de colocar em nuvem, tá? A gente ainda está nessa jornada. Beleza? Temos mais perguntas? Mais alguém? Depois não vai com a dúvida para casa e fica achando ruim, que estava com vergonha, não tirar a dúvida. Então tá bom, bora lá. Muito obrigada aos nossos convidados por todo o conhecimento compartilhado. Por favor, uma salva de palmas.